Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas, meu nome é André Mainardi e estamos iniciando hoje a transmissão do programa piloto do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional, um podcast proletário, socialista e independente, onde você vai encontrar análises marxistas, formação política e informes das nossas intervenções diretas na luta de classes. A pandemia do coronavírus abriu uma nova etapa na história da humanidade. Essa crise tem provocado saltos na consciência das massas pelo mundo todo. O número de mortos e infectados em países europeus como a Itália, Espanha, França, Inglaterra e até mesmo no coração do imperialismo, os Estados Unidos, projetam um cenário ainda mais catastrófico em países dominados da África e da América Latina, como é o caso do Brasil. E mais especificamente no Brasil, o Bolsonaro se lança numa cruzada contra as medidas de isolamento social, recomendadas por cientistas especialistas, pela OMS e até mesmo pelo seu próprio ex-ministro da Saúde, demitido no último dia 16. O presidente nega a letalidade da doença num esforço de não parar a produção e salvaguardar o lucro dos grandes capitalistas, arriscando assim a vida dos trabalhadores. Bolsonaro tenta também se afastar de qualquer responsabilidade pelos impactos econômicos da pandemia. À medida que sua popularidade despenca nas pesquisas de opinião, ex-aliados burgueses e oportunistas nas eleições como Wilson Witzel e João Dória tentam se descolar de Bolsonaro, tentando aplicar as medidas de isolamento em separado do governo federal. Ao mesmo tempo que tentam mostrar essa face mais amena, lançam mão das medidas provisórias e projetos de lei de Bolsonaro e Paulo Guedes para atacar ainda mais o direito dos trabalhadores durante a quarentena, como é o caso das MPs 927 e 936, que anulam diversos dispositivos legais da CLT. Bom, camaradas, diante desse cenário, a esquerda marxista elaborou um programa emergencial para a crise, com uma série de reivindicações transitórias que buscam auxiliar os trabalhadores no enfrentamento a essa crise, na luta pela derrubada do governo Bolsonaro, os colocando na via da luta pela construção do socialismo. Nesse primeiro podcast nós vamos conversar por telefone com Alex Minoro, dirigente da esquerda marxista. O Alex irá explicar pra gente, em linhas gerais, o conteúdo desse programa. Tudo bem, Alex? Oi, André, tudo bom? É um prazer, uma honra participar desse primeiro programa do podcast da esquerda marxista e que esse seja mais um canal para a gente divulgar as nossas elaborações, análises e posições. Obrigado, camarada, é um prazer tê-lo aqui nesse primeiro episódio. Alex, o programa emergencial é elaborado a partir de uma perspectiva histórica. Você poderia nos trazer um panorama, em linhas gerais, dessa perspectiva histórica? Então, a perspectiva histórica é importante para a gente entender que essa situação trágica que atinge o mundo todo agora não é um raio em céu azul, e sim um fruto direto de um sistema decadente, o capitalismo, que há muito tempo deixou de jogar um papel progressivo para o desenvolvimento da humanidade. Essa pandemia está inserida num mundo com mais de 70 milhões de refugiados, diversas guerras localizadas, exploração predatória, destruição do meio ambiente e da natureza, retirada de direitos dos trabalhadores, desemprego, etc. Em relação ao coronavírus, é importante lembrar que já existiam estudos, artigos científicos produzidos há mais de 10 anos que alertavam para o risco de uma nova pandemia provocada por um novo tipo de coronavírus. E as autoridades de todo o mundo não fizeram nada para impedir isso. Além disso, as políticas de austeridade, que foram intensificadas depois da crise de 2008 e que provocaram em todo o mundo redução de leitos de hospital, leitos de UTI, etc., é o que tem feito agora os sistemas de saúde entrarem em colapso por conta da pandemia em diferentes países. Por isso, não é um exagero dizer que a responsabilidade por essa pandemia, por essa crise, é do sistema capitalista. E que o mundo necessita se libertar das amarras impostas por esse sistema, ou o que a gente vai ver cada vez mais são os sinais de barbárie tomando conta da sociedade.
Certo, Alex. Partindo de tudo isso que você colocou, é que a esquerda marxista elaborou o programa emergencial, composto por 10 pontos. Você poderia dizer quais são esses pontos e nos falar um pouco sobre cada um deles? Tá, eu vou citar e comentar cada um dos 10 pontos. O primeiro ponto é o não pagamento da dívida interna e externa e a anulação da dívida pública. Como a gente sabe, essas dívidas são uma fraude. E só em 2019 foi gasto mais de R$1 trilhão para pagar juros e amortização da dívida pública federal, o que representou quase 40% do orçamento executado no ano passado, enquanto para a saúde foi destinado apenas 4,21% do orçamento. Esse dinheiro da dívida, que vai para os bancos nacionais e internacionais, para os grandes especuladores, deveria ser todo revertido para combater a pandemia e as suas consequências nesse momento. O segundo ponto é estatizar os bancos e o sistema financeiro. Os grandes bancos são verdadeiros parasitas que têm tido lucros recordes ano a ano. Por isso, os bancos deveriam ser estatizados e seus recursos colocados sob controle dos trabalhadores, sendo utilizados em benefício da maioria da população. O terceiro ponto é suspender a remessa de lucros para o exterior, controle de câmbio e do comércio exterior. As multinacionais continuam remetendo seus lucros para as matrizes nos países imperialistas, sem pagar impostos, aliás. Já os especuladores internacionais, em meio à crise, têm retirado bilhões das bolsas de valores do país. E com o aumento do dólar, o custo de diversos produtos importados ou com matérias-primas importadas tem aumentado, inclusive de remédios e alimentos. O quarto ponto é estatizar todo o sistema de saúde, planos, laboratórios, hospitais, quebrar a patente de todos os remédios, testes clínicos e outros necessários para a saúde. O objetivo aqui é a saúde pública, gratuita e para todos. Os planos de saúde lucram bilhões por ano. E ainda mais nesse momento, toda a estrutura da saúde privada, os hospitais, laboratórios, deveria ser estatizada para que toda a população seja atendida igualmente. Não só quem tem dinheiro deveria poder ter um bom tratamento. Outra questão são as indústrias farmacêuticas, que, como a gente sabe, produzem remédios para lucrar e não para cuidar da saúde da população. O quinto ponto são os comitês de saúde e defesa comunitária em cada bairro e local de produção e trabalho. É interessante que várias iniciativas locais, espontâneas, de comitês de bairro têm surgido. Mas é preciso reivindicar do Estado o suporte também. Médicos comunitários, equipamentos de prevenção, cestas básicas, etc. E nos locais de trabalho que precisam continuar funcionando por serem atividades essenciais, reivindicar às empresas condições seguras de trabalho. O sexto ponto é estatizar todo o sistema de transporte. Em várias grandes cidades, o transporte público continua sendo um ponto de aglomeração, e isso porque as empresas privadas de transporte querem sempre gastar o mínimo possível para garantir os seus lucros. E por isso não colocam ônibus, trens, metrôs suficientes para atender a população com conforto e segurança. O sétimo ponto é estatizar os grandes grupos industriais, latifúndios e o agronegócio. Isso é fundamental para que as grandes indústrias, as fazendas, sejam colocadas a serviço dos interesses da população. Inclusive, nesse momento, redirecionando a produção de algumas indústrias para aquilo que é necessário. Álcool em gel, máscaras, respiradores e tudo aquilo que não for necessário para a manutenção da sociedade deve ser fechado, com a manutenção dos empregos e dos salários integrais. O oitavo ponto é anular as reformas trabalhista e da Previdência, estatizar todo grupo ou empresa que demitir ou reduzir salário durante a crise, liberar todas as aposentadorias, licenças médicas e benefícios que estão represados à espera de análise ou perícia, seguro-desemprego a todo trabalhador desempregado ou informal já. Esse é um ponto autoexplicativo e que tem como centro a defesa dos direitos e da renda dos trabalhadores. Por isso a gente é contra a redução da jornada com redução de salário ou a suspensão do contrato de trabalho. E os informais deveriam receber pelo menos o valor do seguro-desemprego, não a migalha de R$600. O nono ponto é o fora Bolsonaro por um governo dos trabalhadores, sem patrões nem generais. A consigna fora Bolsonaro foi lançada pela esquerda marxista no ano passado
e ela tem ganhado cada vez mais adesão entre a população diante da política assassina adotada pelo Bolsonaro em meio a essa pandemia. É preciso derrubar esse governo. E não apenas buscando a renúncia ao impeachment para que depois assuma o Mourão ou qualquer outro governo a serviço da burguesia. É preciso organizar, mobilizar as massas para que se institua um governo dos trabalhadores, sem patrões nem generais. Por fim, o 10º ponto é o internacionalismo. Essa crise tem afetado a classe trabalhadora de todo o mundo. E diante da falência do capitalismo, que é um sistema global, só a ação internacional da classe trabalhadora pode abrir uma saída. Para concluir, uma observação geral. Esse programa, elaborado pela esquerda marxista, deve ser compreendido como um programa de transição, que parte das necessidades concretas mais básicas e as relaciona com a necessidade de se questionar os fundamentos do conjunto da sociedade capitalista. Nossa tarefa é ajudar jovens e trabalhadores a compreenderem cada vez mais que a solução para o sofrimento, a opressão, a exploração da maioria da população não está no sistema capitalista ou nas tentativas de reformar, melhorar esse sistema. É preciso combater pelo fim do regime da propriedade privada dos grandes meios de produção e abrir caminho para uma sociedade socialista, que não é uma utopia, é uma necessidade para a humanidade. Queria agradecer o Alex por conversar com a gente hoje e agora vamos partindo para o final do podcast. Considerações finais, Alex? Apenas agradecer mais uma vez o convite e reforçar para que todos leiam na íntegra o programa emergencial para a crise no Brasil, que está no nosso site marxismo.org.br. O que eu fiz aqui foi apenas dar uma pincelada em alguns pontos centrais do programa. E muita força para todo mundo, para a gente seguir firme no combate pelo socialismo, mesmo com as dificuldades impostas pela atual situação. Legal, também faço esse convite à leitura do programa emergencial na íntegra. O texto pode ser acessado através do link na descrição do podcast, nas plataformas digitais e pelo site da esquerda marxista, como bem lembrou o Alex. Bom, hoje conversamos com Alex Minoro, que é dirigente da esquerda marxista. A trilha sonora que você tá ouvindo no fundo aí e ouviu durante todo o episódio de hoje ficou por conta do grupo de jazz fusion soviético Vladimir Konovalov Jazz Orchestra, ao vivo no 6º Festival de Jazz de Moscou de 1978. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da esquerda marxista.